Bíblia, abra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Louvado seja Deus pela sua vida, né? Que está chovendo bastante, você enfrentou e venceu. Atos, capítulo de número 5. Amém? A palavra de Deus diz assim no versículo 1 de Atos. Mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da idade? Uma pergunta, preste atenção no quadro. Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formastes este desígnio em teu coração. Não mentistes ao homem, mas a Deus. Amém? Preste atenção. Hoje é um dia de domingo, a qual nós viemos buscar o Espírito Santo de Deus. Sim ou não? Amém? Durante a semana buscamos uma palavra para que nós possamos prosperar, e essa prosperidade, ela não é só valores. A prosperidade, ela engloba todas as coisas boas que Deus tem para nós na nossa vida. Às vezes a pessoa tem muito dinheiro, tem condições de comprar um bom prato de comida, mas muitas vezes não pode nem comer. Amém? Ela não é próspera ali naquela situação. E etc. Muitas vezes tem a comida, tem o dinheiro, mas a família está destruída. Então, na segunda-feira, no centro, né, lá da cidade, não sei se aqui, eu acho que não está tendo, né, ainda, a pessoa busca pela vida financeira. Na terça-feira, no caso aqui, família. Na quinta-feira, saúde, cura. Mas no domingo é o Espírito Santo. No domingo é comunhão com Deus. No domingo é buscar a presença daquele que prometeu que não nos deixaria órfãos. Mas para isso é necessário nós estarmos limpos, é necessário estarmos bem com Deus, com aquilo que é certo, para que o Espírito Santo venha sobre a nossa vida. E esta palavra me chama a atenção porque o Ananias e a Safira, eles eram pessoas de Deus. Amém? Eles estavam no meio do povo de Deus. Só que de alguma maneira o diabo, enganando este casal, fez com que eles vendessem uma propriedade, um terreno ou uma casa, e retesse parte desse valor, guardando-o com eles, pegando apenas uma parte, levando aos pés dos apóstolos, dizendo que vendeu por aquele preço. Mas fizeram algo que era desnecessário. Amém? Não haveria essa necessidade, porque a casa era deles. Se eles não vendessem, era deles. E se ele vendesse, aquele valor também era deles. Mas eles fizeram algo com a intenção de dar uma oferta, ajudar. Naquela época fazia desta maneira,
mas com mentira. E é o que Deus, de alguma maneira, está falando para mim e para você hoje. Muitas vezes nós estamos no meio do povo de Deus, envolvido com as coisas de Deus, mas o diabo consegue nos enganar com detalhes desnecessários, coisas pequenas que se tornam grandes quando eu tomo a atitude de mentir, quando eu tomo a atitude de enganar. E o que me chamou a atenção está no versículo 4, que diz assim, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Preste atenção agora, porque formastes este desígnio em teu coração. O que é formar um desígnio? É como um projeto, é como um pensamento, é como algo que eu começo a criar para fazer. Por que você formou aquilo que é errado dentro do teu coração? É quando eu pego o envelope, não que aconteça isso, misericórdia, mas eu já estou na obra há alguns anos, e quantas coisas a gente vê que é desnecessário. Amém? É desnecessário. Preste atenção, quando eu era do mundo, que não vinha na igreja, o pensamento é que o pastor vai pedir o teu dinheiro, vai querer tirar o que você tem, e muitas vezes você nem tem. Você vem na igreja porque está passando uma luta, uma vida difícil, está faltando tudo, não é um item só. Mas depois de eu estar na igreja, o que me leva a pegar um envelope de oferta e colocar uma nota rasgada pela metade, só a metade, e devolver? Você está entendendo? Você acha que tem alguém que faz isso? Infelizmente. Amém? O que levou você a ter esse desígnio no seu coração de falar que está fazendo algo e não fazer? Porque nós não somos obrigados a nada. Estou falando de oferta para você entender. Tem tantas coisas que o diabo consegue nos tirar da presença de Deus. Há tantas situações na nossa vida que dentro de nós o diabo começa a trabalhar, colocar na mente, desce para o coração. E este desígnio, quer ver? Olha o que diz aqui, Substantivo masculino, desígnio, né? É o que vai ser um substantivo masculino. Vontade ou intenção de desenvolver ou realizar alguma coisa. Amém? Um exemplo, desígnios do presidente, um exemplo, ele vai realizar algo, desenvolver algo para executar, para fazer. Pode ser um sonho, é um desígnio que a pessoa começa a criar no seu coração. E de alguma maneira, quando eu crio isso, que não é certo, eu saio da presença de Deus. E como participar da ceia, como falar com o Espírito Santo, se eu fiz algo que muitas vezes era desnecessário que eu fizesse. Amém? Então, quando você pegar um envelope, não estou falando disso, meu exemplo. Quem dá semente é o Senhor, porque a Bíblia diz que Ele dá semente ao que semeia. Amém? Se você vai semear na casa de Deus, quem é que vai dar semente? O Senhor. Não recebi nenhuma semente. Envelope vazio. Graças a Deus, porque este casal, de alguma maneira, eles tinham tudo para dar certo, porque eles já estavam entre o povo de Deus, mas cometeram o erro de querer enganar o servo do Senhor. Muitas vezes, só para você entender onde o diabo chega, o marido, a esposa deixa a carteira, deixa o dinheiro, o pai deixa o dinheiro, a pessoa vê aquilo lá, pega e guarda. Vou usar para uma coisa boa, meu pai não comprou pão, vou comprar pão. Minha mãe não comprou pão, vou comprar pão.
Meu marido não está trazendo leite, eu gosto de leite, vou comprar o leite. Esses R$10 é para dentro de casa. Mas está certo ou está errado? Amém? É melhor comunicar. Por que Satanás, por que formaste este desígnio no teu coração, este sonho, este desejo, esta vontade? Por quê? É desnecessário. Imagina, por algo tão simbólico, a pessoa perder a presença de Deus. Eu lembro que a minha mãe dizia assim, ela trabalhava junto com meu pai, e ela passava isso adiante. Eu não concordo, amém? Até por uma palavra dessa. Ela trabalhava junto com ele, todo dia ela pegava dinheiro lá da empresa e guardava. Ela disse que juntava e comprava as coisas que tinha, era deste dinheiro, porque ele gastava talvez com coisas erradas. Mas aí eu pergunto para você, está roubando ou não? Porque eu tenho uma empresa e o dinheiro todo que ela vende não é meu, é da empresa. Amém? A empresa, o dinheiro é dela. Desse dinheiro vai ser pago as contas, funcionários, imposto, contador e tudo. O que sobra, ainda tem uma administração, é o que vem para mim. Se eu tiro um dinheiro que não é meu, eu acredito que eu estou roubando. E eu já fiz isso comigo mesmo. Por isso fali antes. Amém? Estou te dando essa explicação para que você entenda. Se hoje é um dia de salvação, é um dia de palavra para nós termos comunhão com Deus, participar da ceia, é Deus quem nos convence do pecado. E se há um item muitas vezes tão pequeno numa atitude, hoje é o dia de você e eu nos colocar diante de Deus e se arrepender. E falar, eu tomei essa atitude errada, eu vendi uma propriedade por 100. Não posso falar que foi 80. Não é? Eu ganho 1.200 de salário mínimo, mas aí eu só mando 100 de dízimo. Eu falo para o pastor que eu só ganho 1.000. Não há necessidade, meu irmão. A vida é sua. Amém? A vida é sua. Estamos aqui, ou eu, ou o ministro Marcos, ou o pastor Edmilson, para abençoar a sua vida através de uma palavra, e precisamos viver isso, agir desta maneira. Estamos no mesmo barco. Olha o que diz aqui no versículo 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande o quê? Temor veio sobre todos os que ouviram isso. Diga graças a Deus. Amém? Então preste atenção. Quando acontece algo que é ruim, que muitas vezes até a morte de alguém por uma atitude errada, aí a pessoa começa a pensar mais, ela começa a temer daquilo. Puxa vida, aconteceu com fulano, mas e se fosse com a gente? Não é? Então Deus está nos alertando antes. Esse cidadão, ele quando ouviu aquelas palavras do apóstolo, ele caiu morto. As pessoas que viram e ouviram aquilo temeram por aquilo que estava acontecendo. Ou seja, já libertou alguém que pudesse querer tomar aquela mesma atitude. Ainda bem que eu não fui, eu ia falar que vendi tanto. Amém? Que Deus nos livre dessas situações. Estou te dando exemplo por uma palavra, mas se há algo que te tira da presença de Deus, não deixe que isso continue. Amém? Muitas vezes o desígnio que criamos dentro da gente é criticar, é falar de alguém em vez de orar. Esses dias uma pessoa veio falar de quem ela nem conhece, eu disse, não faz isso. Não faça, porque você nem conhece. A aparência engana. Amém? É uma palavra
sempre carrego comigo, provavelmente está em Gênesis. Deus, quando ele falou com Abraão, antes dele destruir Sodoma e Gomorra, ele disse o seguinte: o pecado de Sodoma e Gomorra é tão grande, as acusações são tão fortes contra aquele lugar, que eu vou descer até lá, vou ver o que está acontecendo, aí eu vou saber. Em alguma tradução diz, aí saberei, ou em outra tradução diz, aí eu terei certeza de que aquilo é verdade. Pensando nisso, conhecendo a Bíblia, estudando a Bíblia, eu fiquei imaginando como está escrito um versículo desse, sendo que Deus é onisciente. Dá para entender? Se Ele é onisciente, é o único que sabe de todas as coisas. Se Ele é onipotente, Ele é o único que pode todas as coisas. Se Ele é onipresente, Ele é o único que está presente em todos os lugares. Por que Ele tem que descer e ir até um lugar, ver se aquelas acusações que têm chegado até Ele é verdade ou não? E eu fiquei meditando sobre isso. Tem alguma coisa errada, alguém escreveu errado, a interpretação foi errada. Mas o Espírito Santo é maravilhoso, amém? Se Deus, sendo onipresente, onisciente, disse que precisa ver para ter certeza, quem sou eu para estar julgando alguém? Amém? Quem sou eu para falar daquilo que eu nem sei? Isso me tira da presença de Deus. Eu preciso prestar atenção em alguns detalhes, porque a intenção é minha de louvar e adorar a Deus. Quando Ele nos chamou, chamou para a glória dEle, para a presença dEle, e aquilo que é errado eu preciso o quê? Abandonar. Tem algo errado, eu preciso abandonar, e peço para Deus fazer isso comigo. Como é difícil, irmão. Vivemos num mundo corrompido, num mundo de facilidades, muitas vezes erradas. Imagine eu tentar vender algo para alguém que não é daquela maneira, que não custa aquele valor, prometendo que vai fazer, sabendo eu que não faz. Estou certo ou errado? Estou errado. Amém? Da minha boca, depois de convertido, tem que sair a verdade. Eu vendo este produto aqui, só que ele não faz exatamente o que você quer, o que você espera, mas muitas vezes para vender, eu falo que faz ainda mais. É o que Deus quer falar para mim e para você, porque quando Ele deu a vida por nós, Ele não olhou para aquilo que nós praticávamos, amém? Ele simplesmente pagou o preço por tudo. O diabo não pode te acusar de nada, nada. O que o diabo vier na tua mente falar, você fez, você fazia, tudo já está pago, toda moeda. Não há um centavo que você deva para Satanás, porque ele pagou tudo por você e por mim. Agora, conhecendo esse Deus que pagou tudo, eu preciso me esforçar para não entrar nesta comunhão errada. E este homem chamado Ananias como é que se diz? Toda a palavra é boa para nos ensinar, para nos corrigir, para nos levantar. E esta daqui está falando que ele tentou enganar o servo de Deus, falando um valor, sendo que ele vendeu por outro. Olha o que continua dizendo, versículo 6: e levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também quem? A sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes
para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta, os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, a sepultaram junto do seu marido. Versículo 11: e houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Diga: Deus me livre. Amém? Diante de Deus, se eu parasse esta mensagem aqui, para mim, estou te falando diante de Deus, já me serviria para o restante do ano, para que eu pense, antes de criar um desígnio, um sonho, uma vontade, um desejo de fazer algo, porque quando eu tomo uma atitude errada, mesmo que ninguém veja, eu não estou enganando aquele que não está vendo. Pelo menos é a intenção, e eu até consigo muitas vezes. Sim ou não? Ainda que não agrade o culto, que não venha a ser revelado. Mas quando eu tomo aquela atitude, Deus, Ele está vendo a minha atitude fora da igreja, ou dentro da igreja, seja onde que for, e está desaprovando. Se Ele está desaprovando, a pessoa pode vir na igreja, ela pode clamar sobre a pedra com a Bíblia na mão, ela pode tomar ceia, ela pode pedir para o missionário Soares orar, fazer o que quiser. Vai haver diferença? Não vai, porque ela tem que se arrepender aqui dentro. Amém? De pequenas atitudes, muitas vezes, que para ela não vão causar dano, mas para Deus aquilo é errado. A lei existe, ela precisa ser cumprida, embora nem todos tenham valor. Amém? O Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, são os Evangelhos de Cristo que estão ali, e ali está uma orientação do começo que Jesus Cristo começou a pregar a boa notícia, de que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que tudo aquilo que praticou, Ele paga o preço por isso. Mas quando eu recebo Ele na minha vida, eu preciso andar em novidade de vida. Amém? Olha o que está escrito em Salmo 139. Fala. E já vamos orar. Salmos 139. Versículo de número 1. Salmos 139, primeiro. Olha o que diz aí. Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Presta atenção, ó. E conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Preste atenção agora, eu vou ler numa outra tradução. Olha o que diz, só preste atenção. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Então é sobre o que estamos falando, digamos, Ananias e Safira. Se o Senhor examina
aquela atitude, que era uma atitude junto com o povo de Deus, era uma atitude desaprovada. Amém? O dinheiro iria fazer a diferença e alimentar muitas pessoas. Eu não sei quanto que custava uma herdade naquela época, mas a menor herdade no dia de hoje custa um valor. Amém? Tem um valor simbólico que dá para se alimentar durante um tempo. Só que não era o valor, e hoje não é o valor que está se falando. É o desígnio que a pessoa cria dentro dela para usufruir ou para burlar, para querer enganar alguém com uma atitude. E é isso que nos tira da presença de Deus. E se Deus está falando isso, e que seja então para mim, mas eu preciso no dia de hoje temer a esta palavra. Amém? Ao contrário, o Espírito Santo está longe daqueles que tais coisas praticam, porque aqui no Salmo 139 diz: ó Senhor, tu me examinas e me conheces, sabes tudo o que eu faço, e de longe conhece todos os meus pensamentos, todos os meus desígnios. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Diga graças a Deus. É forte ou não é? Amém. Eu lembro quando eu era pequeno, era bastante história ainda que éramos católicos. Amém? Mas eu tinha um medo que você não tem ideia. Minha mãe colocava aquelas imagens, minha avó, e dizia: está te olhando. E parece que a imagem te olha mesmo, né, galera? Aonde você vai, o olho dela parece estar ali, ó. Estou de olho em você. Amém? Então imagina, a imagem está ali, ó. Você olha para ela, está te olhando. Você vê o dinheiro, sei lá, alguma coisa, alguma atitude errada. Hoje tem tantas coisas que infelizmente tiram a pessoa da presença de Deus, mas você olha para a imagem e fica olhando para aquilo que é errado. É ou não é? E agora? Faz ou não faz? Tem alguém te vendo. Hoje, meu irmão, não tem mais imagem. Amém? Muitas vezes não tem ninguém dentro de casa, mas o Senhor sabe todos os pensamentos, todas as intenções, aonde eu trabalho, como que eu ajo, o que eu falo, o que eu penso. Ele sabe. Isso não pode me separar do amor dele. Se eu tenho feito isso, misericórdia, clamar a ele. Oportunidade muitas vezes existe. Eu costumo dizer o seguinte: muitas vezes a oportunidade faz o ladrão, o pessoal fala, não é? Mas se você coloca a carne na frente do leão, o que você acha que acontece? Ele vai comer. É impossível dele não querer comer. Amém? Muitas vezes, aparentes nossos, ou muitas vezes pode ser que está amarrado de Jesus, alguns de nós que aqui estamos. É aquela vontade de comer aquela carne. Tipo, sou um leão. Mas isso vai me fazer bem ou me fazer mal? Vai me deixar na presença de Deus ou vai me tirar da presença de Deus? Porque se for tirar, eu como cristão, eu tenho que fazer o quê? Lutar. Hoje é a nossa oportunidade de dizer: Deus, era uma vontade, eu tomei esta atitude, eu pequei, mas eu prefiro a comunhão com o Senhor. Está começando o ano, meu Deus. Talvez foi aquele dinheiro que eu peguei com boa intenção, né? Porque eu acredito que talvez havia uma boa intenção aqui, porque senão eu não teria vendido aquela herdade. Mas essa boa intenção está errada, porque eu estou mentindo. Há um filme chamado A Diretoria, é da Graça Filmes, onde fala o seguinte: quantas pessoas
um cidadão tem que matar para ele ser assassino? Você sabe quantas pessoas ele tem que matar para ele se tornar um assassino? Alguém arrisca? Quantas? Uma. Se ele matar uma pessoa, o que ele é? Assassino. Aí eu te pergunto, quantos itens eu tenho que roubar, está amarrado em nome de Jesus, para mim ser um ladrão? Está entendendo? Aí muitas vezes nos tornamos, não estou falando de roubar, de ladrão, para você entender, muitas vezes para a gente praticar o mal, é aquela atitude que já nos tira da presença de Deus. E hoje Ele, no começo do ano, quer nos conciliar com Ele, porque Ele diz: todo aquele que buscar se arrepender, buscar as faces, confessar do mau caminho, Ele é fiel e justo para purificar e para perdoar de tudo. Diga graças a Deus. Amém? Olha que privilégio que nós temos. Ah, ministro, mas daí eu não consigo. É aquele ladrão de galinha que o missionário fala, né? Ele rouba hoje, já rouba de amanhã, já pede perdão pelo que vai roubar. Aí não tem como, né? Aí expulsava o demônio da vida do irmão e toda vez ele manifestava. Disse: não, irmão, vamos conversar aqui, o que está acontecendo aí? A gente expulsa esse mal e ele volta. Não, missionário, eu estou com um problema de saúde e eu estou lutando para me aposentar, né? Então, se eu for curado agora, eu não me aposento. Ou seja, deixa o diabo aí, deixa o demônio aí no couro aí, até eu me aposentar. Você está entendendo? São essas situações que parecem que não fazem mal, que a gente cria dentro de nós e que vai fazer mal. É casar, né? Eu fiquei viúvo e de alguma maneira há um seguro e comecei a receber esse seguro. Então o que acontece? Se casar de novo, perde, né? E aí a pessoa pensa assim, pensa aí, numa situação que está o mundo, todo dinheiro é bem-vindo. Não é muito, mas dá para pagar um aluguel. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha casa. O carro, cheguei aqui devendo. Então imagina, dá para pagar uma parcela do carro, dá para pagar um aluguel, talvez dá para comprar um saco de arroz, mas dá. Então o que eu vou fazer? Vou amigar. Vou casar nada para quê? Para cortar. Amarrado em nome de Jesus. Você está entendendo? Mas tem Deus para dar. São desígnios que criamos dentro de nós, que vão nos tirar da presença de Deus. O que adianta para o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Fez 6 anos que eu me casei, graças a Deus. Continuo recebendo. Amém? Continuo recebendo. Eu nunca tive medo, porque eu não nasci recebendo isso, não cresci recebendo isso. Se é um benefício, é meu, maligno não toca. Se não é meu, que leve. Deus abre outras portas. Graças a Deus. Tu me vês quando estou trabalhando, quando estou descansando. Tu sabes tudo o que faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Louvado seja Deus por isso. Olha o que diz no último versículo. Vai estar numa nova tradução, mas eu vou ler aqui. Diz assim, versículo 23: ó Deus, examina-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. 24: vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo teu caminho eterno. Diga graças a Deus. Amém? Que coisa maravilhosa é confessar isso. É essa a nossa oração. Vê se há em mim algum pecado, algum desígnio que vai me tirar da tua presença, que vai me matar. Hoje, irmãos, tem pessoas, claro, que não morrem como Ananias, morreu na carne, mas espiritualmente está longe de Deus. Muitas vezes por isso a pessoa ora tanto e não recebe.
atitude errada que ela toma, ela recebe com o diabo trabalhando nos filhos, no marido, na esposa, no trabalho, e as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, e a pessoa diz assim: eu não entendo, porque eu estou na igreja, porque eu sou dizimista, porque eu sou ofertante, porque o pastor orou, a carteira de trabalho eu levei. Mas o que acontece? Ela não pediu para Deus se há algum pecado nela, e ela mesma se examinou, que é isso que vamos fazer para participar do corpo e do sangue. Amém? Para nós orar, já deu nosso tempo. Abra lá em Daniel, capítulo de número 1. Eclesiastes, Cantar, Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel, logo em seguida Daniel. Capítulo de número 1. Eu vou ler do primeiro, só para você entender. Deixa eu ver se dá tempo. Bastante coisa, não? Vou ler. Eu vou ler o versículo 3. Deixa eu mudar aqui para acompanhar junto com você. Daniel 1:3, e depois eu vou pular, tá bom? Diz assim, ó: e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de quê? De Israel, e da linhagem que? Real, e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. Graças a Deus, Deus permitiu que Nabucodonosor, o rei da época, sitiasse, invadisse Israel e destruísse com aquele lugar. Só que Nabucodonosor disse para Aspenaz, chefe do rei dos eunucos, que pegasse jovens que fossem sábios. Amém? Neste meio veio um que você já conhece, chamado quem? Daniel. Amém? Imagina, foi invadida a casa deste jovem, talvez morto seus pais, ou destruiu tudo que tinha. Além de destruir, pegou esses jovens, estão levando para um outro lugar, para uma cidade ou para um país, né, distante. Para você entender, se é qualquer pessoa que não está bem com Deus, dentro da mente e do coração, os desígnios começam a surgir, porque foi explicado a ele: vocês vão viver dentro do palácio, vai comer a comida do rei, a bebida do rei, vai aprender as línguas daqui, amém? Vocês vão ser, como é que eu vou dizer, instruídos por nós, para viver como nós. Muitas vezes a pessoa diz: ainda bem, não aguentava mais o ensinamento do meu pai, o ensinamento da minha mãe, não aguentava mais a doutrina daquela igreja. Graças a Deus aquele pastor foi embora, porque era rígido. Meu Deus do céu, quem que suporta isso? Agora eu posso ir para esse lugar, aprender diferente, viver diferente. Agora lá a lei é outra. Mas olha só o que está escrito no versículo 8: e Daniel
não se contaminar com as porções das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Diga graças a Deus. Amém? Lembrando que ele era um jovem. Amém? Um jovem. Talvez seja nós ainda jovem na presença de Deus. Ainda não amadurecemos pela palavra. Mas ainda assim, como Daniel era jovem e tomou esta atitude, é o que nós devemos tomar. Se é que nós queremos o Espírito Santo habitando em nós. Amém? Não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito chamado Consolador. O nosso amigo Consolador, ele é como um professor, ele é um instrutor. Ele nos ensina e nos convence do que é certo e do que é errado. Então, para me vencer, para me batalhar, para me conquistar, é necessário a instrução de alguém que sabe de tudo. Ele vai dizer para mim: ó, meu filho, isso daí não vai dar certo, vai dar errado. Você vai perder dinheiro, você vai perder a família, você vai perder a saúde. E se nós tiver esse espírito, ele vai nos convencer a não fazer. Amém? E quando não tem, né? Por isso muitos andam na escuridão. Conheci uma pessoa que tem muito dinheiro. Pelo menos só nesse mês de dezembro, ela vendeu 12 milhões para uma empresa só. Muitas vezes para nós é difícil até contar, não? Mas ele disse para mim: Daílson, já fali 3 vezes. E já estou passando luta, vendendo tudo isso. Aí eu lembrei do meu passado lá atrás, quando eu disse para minha mãe: eu não entendo por que entra tanto dinheiro, por que trabalha tanto e parece que nunca dá. A Bíblia diz que é como depositar o dinheiro num saquetel furado. É um saco furado, um segura, o outro joga o dinheiro e já cai. Era assim. Quando não é uma coisa, é outra. Acabei de comprar essa calça, está novinha. Aí vem andando, já pega um prego aqui e já rasga. Misericórdia. Aconteceu isso comigo, hein? Dentro da Kombi do pastor Joseval. Isso não é possível. Será que o devorador está agindo até aqui? Tem que me arrepender. Calça novinha, nós fomos para Ribeirão, encostei lá alguma coisa na Kombi dele, aí fez um buraco e ele riu. Você está entendendo? Mas muitas vezes são coisas grandes e sérias que o diabo está tirando e nós não estamos percebendo. Dentro do coração do Daniel, ele disse: eu não vou me contaminar. Parece que não vai dar nada os 10 reais, porque ninguém está vendo, mas o Senhor conhece tudo, o meu levantar e o meu deitar. Se você de alguma maneira Deus falou com você, se você não sabe, faça igual o salmista: Deus, me sonda e vê se há em mim algum pecado, algo errado. O que eu não posso é continuar agindo desta maneira para te desagradar. Amém? A nossa vida é muito importante, irmãos. Muito. Muitas vezes a gente pensa em valores, quer trabalhar. É muito bom ter o que é bom aqui. Mas é muito bom viver para sempre num lugar onde não terá choro, nem ranger de dentes, onde não precisa de sol, porque o nosso Deus será a nossa luz, onde Ele próprio secará dos nossos olhos toda a nossa lágrima. Dá para você imaginar isso? Imaginar o seu pai, talvez por algo, dizer: ó, acabou, filho, secando sua lágrima do sofrimento talvez que você teve que passar aqui para permanecer na presença dele. Amém? Para permanecer. Como isso é forte. Mas muitas vezes estamos tão preocupados com as coisas materiais, esquecemos da principal: reconhecer Deus como fiel único Salvador e adorar Ele naquilo que nós fazemos. Amém?
Vamos aplaudir Jesus.